E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que está gerando muitas incertezas e inseguranças, que são as desigualdades educacionais em tempos de pandemia. Primeiro, eu quero dizer que as reflexões que nós vamos fazer aqui hoje dizem respeito à educação básica e elas vão servir também para a gente tentar entender por que algumas instituições não estão aderindo às chamadas formas de ensino remoto. Também é importante a gente esclarecer que quando a gente fala em desigualdades educacionais, nós não podemos nos esquecer que essas desigualdades são atravessadas por outras desigualdades existentes na sociedade, como as desigualdades raciais, econômicas, de gênero, regionais. Então a gente não pode apartar tudo isso de nossa análise. Então, para começar a nossa discussão, eu acho importante a gente tentar entender alguns termos, algumas nomenclaturas que estão sendo muito utilizadas, muitas vezes como sinônimo, de forma imprecisa e até incorreta. Então, eu trouxe aqui para a gente tentar entender a diferença entre EAD, ensino remoto, educação domiciliar e também um outro termo que está sendo utilizado, que são atividades pedagógicas não presenciais. Quando a gente fala em EAD, a gente está falando de uma modalidade educacional específica do nosso país e regulamentada por lei. Então tem uma organização, uma legislação, um regimento, que normatiza a EAD no nosso país. De acordo com essa legislação, eu vou até aqui ler para vocês, educação à distância é a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, que a gente chama de TIC também, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis. Quando a gente fala em ensino remoto, principalmente nesse momento de pandemia, a gente está falando de uma diversidade de ferramentas, de estratégias emergenciais para tentar dar conta de processos educacionais no momento em que as aulas foram suspensas, o calendário escolar do ano letivo de 2020, por isso foi necessário que tenha sido interrompido. E aí, quando a gente fala em ensino remoto, a gente não está falando necessariamente de EAD. Aliás, nós não estamos falando de EAD, porque o ensino remoto ele não tem uma normatização, ele não tem uma legislação específica. E ele abre a possibilidade para ferramentas tão diversas, inclusive ferramentas que não são a das tecnologias da informação. E aí a gente tem também o ensino domiciliar, que ele é uma discussão à parte, mas às vezes esse termo também pode estar sendo usado de forma equivocada, porque o ensino domiciliar seria uma modalidade de ensino no qual a responsabilidade pelo processo de ensino-aprendizagem é totalmente da família. Então, o estudante ele não está matriculado numa instituição de ensino. A família pode até contratar plataformas educacionais, professores particulares, mas tudo fica a cargo dela, a responsabilidade é dela. Em muitos países isso não é permitido por lei e aqui no Brasil essa discussão é bem recente. Mas tudo isso que a gente está falando agora em tempos de pandemia não é ensino ou educação domiciliar. E agora eu trouxe para a gente pensar a legislação. Eu acho que toda reflexão sobre isso a gente tem que se pautar pelo que diz as nossas normativas. Então, primeiro, a gente tem que pensar que a lei geral, a lei mais importante da educação no Brasil é a LDB. O artigo 3 diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí tem, inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, olha que inciso importante. E quando a gente fala escola aqui, a gente vai ter que ampliar um pouco esse entendimento para esse momento que a gente está vivendo. Também, no seu inciso 8º, prevê a gestão democrática do ensino público. No 9º, a garantia de um padrão de qualidade. Essas estratégias que nós estamos tendo, que são chamadas de ensino remoto, elas estão garantindo uma igualdade, elas têm um padrão de qualidade.
E aí a gente tem também um outro termo, que é o que eu vou trazer agora, com o parecer que saiu do Conselho Nacional de Educação, número 5, sobre esse momento que a gente está vivendo, para tentar orientar, né, os sistemas educacionais, as instituições educacionais nesse momento. Ele utiliza a nomenclatura de atividades pedagógicas não presenciais. E aí esse parecer, ele põe aí 3 possibilidades para esse momento que a gente está vivendo. Eu vou dar uma lida rapidinho para vocês, para a gente pensar. Primeiro, a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência. Então, abre a possibilidade para instituições ou redes interromperem totalmente o calendário escolar, sem atividades remotas, sem essas atividades pedagógicas não presenciais e, no fim disso, quando for possível a retomada, que se continue o calendário escolar. A segunda possibilidade é a realização dessas atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias de informação e comunicação. E aí a gente vê por que isso não pode ser considerado EAD, porque pode não ser mediadas por essas tecnologias. Enquanto persistirem essas restrições, né, sanitárias e garantindo os demais dias letivos mínimos previstos no curso. Então, enquanto está nesse momento de interrupção de aulas, a gente pode ter essas atividades não presenciais e, quando isso acabar, podendo ter o retorno, voltamos com as atividades presenciais normalmente, né, na medida do possível. E a terceira possibilidade que é aberta é a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não pelas TICs, concomitante ao período de aulas presenciais quando o retorno das atividades. Ou seja, voltando às atividades, abre a possibilidade de você cumprir a carga horária de forma presencial e não presencial. Inclusive a possibilidade de você não ter que cumprir os 200 dias letivos cumprindo toda a carga horária. E aí seria possível utilizar essas estratégias de ensino não presenciais, mas quando do retorno às aulas presenciais. E aí, o que o parecer considera atividades pedagógicas não presenciais? É importante também a gente ver isso. Eu vou ler também o que está escrito no parecer. Serão aquelas realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar. A realização de atividades pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, o que pode levar à evasão e ao abandono. Olha que coisa importante. Então, a prioridade pelo próprio parecer é que não haja retrocesso na aprendizagem. Então, isso abre a possibilidade de a gente pensar o quê? Que a prioridade não é que se avance em termos de conteúdo, de ensino, de aprendizagem, que a gente traga novos conteúdos e tudo mais, mas sim que a gente evite perdas do que a gente já alcançou e que se mantenha o vínculo, né, desses estudantes com a escola, que é sim uma questão muito importante. E aí, o parecer coloca como possibilidades, né, dessas atividades não presenciais a utilização de meios digitais, e aí entra videoaulas, a utilização de plataformas, blogs, correio eletrônicos, redes sociais, entre outros, programas de televisão e rádio, material didático impresso, mas com orientações pedagógicas que seriam distribuídos aos alunos, ou orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades, exercícios indicados nos materiais didáticos também. Sendo que o parecer coloca que a comunicação nesse processo é muito importante, que é necessário que tenha a elaboração de guias para orientar tanto os alunos e os responsáveis de como essas atividades devem ser realizadas e também que deve haver a supervisão dos professores e dirigentes escolares. Então, uma questão importante também. O que a gente pode concluir é que o parecer, em geral, ainda é muito impreciso, muito vago, não te dá muita certeza do que fazer, não te dá muita certeza se essas atividades podem ou deveriam
ser consideradas dias letivos. Na verdade, abre a possibilidade que sim, sejam considerados dias letivos, mas que não nos dá a segurança de pensar em como isso, qual seria a melhor forma, como avaliar, como organizar tudo isso. Para continuar essa discussão, eu trouxe alguns dados, pouca coisa, só para nos dar uma ideia, uma dimensão do que a gente vive. Então, nesses dados dizem que, no Brasil, 30% dos domicílios urbanos e 56% dos rurais não têm acesso à internet. Então, a gente vê que já existe uma desigualdade, né, digital, vamos dizer assim, de acesso à internet. E essa desigualdade ela é mais profunda em meios rurais. Além disso, entre os mais ricos, 96,5% têm acesso à internet, enquanto entre os pobres apenas 59%. Aí a gente vê a desigualdade econômica também refletindo nessa desigualdade de acesso à internet. Além disso, entre as famílias que recebem até um salário mínimo, 78% delas têm um acesso exclusivo à internet pelo celular, ou seja, não tem outras ferramentas, como notebook, computador e tudo mais. E nisso tudo, a gente tem, até agora a gente está no finalzinho de maio, 16 estados dizem que pretendem contar as suas atividades remotas como dias letivos. E a gente viu que essas atividades remotas, que estão sendo chamadas aí ou de ensino remoto ou de atividades pedagógicas não presenciais, elas são uma diversidade de atividades que podem ou não abranger as tecnologias de comunicação e informação numa mesma rede de ensino, numa mesma escola. Então, uma mesma rede pode estar utilizando plataformas online e material didático impresso, como apostilas, por exemplo, para aqueles alunos que não consigam ter acesso a essas plataformas. E aí a questão que fica, isso garante igualdade de acesso? Isso garante padrão de qualidade? Ou a gente está, ao contrário, aumentando uma desigualdade educacional que já existe no nosso país? Como a gente consegue avaliar essas diferentes ferramentas? Nós não temos estudos suficientes que nos deem segurança sobre a eficácia delas. Isso é uma questão importante. Primeiro, a gente tem que pensar que o acesso à internet, a meios digitais, é importante sim, mas ele não é suficiente para a garantia da aprendizagem. Mesmo que nós tivéssemos 100% dos estudantes com acesso à internet e até mesmo com acesso a ferramentas adequadas, um computador, um notebook adequado, a gente tem que pensar em outras questões. Quais são as condições das estruturas familiares, as estruturas físicas até das famílias, das residências desses estudantes para que eles consigam de fato estudar? Eles têm um espaço adequado? A questão da poluição sonora, quantos familiares utilizam as mesmas ferramentas? Qual tempo esse estudante tem para de fato conseguir estudar sozinho, concentrado? Isso é uma questão importante. Outras que aí tem a ver com essa, né, que são essas condições pedagógicas de ensino-aprendizagem. A possibilidade que a gente tem de transferência de responsabilização do processo de ensino-aprendizagem para as famílias. Pegar uma responsabilidade que elas não têm, que muito provavelmente elas não têm condições de dar conta. Não tem condição porque não tem informação específica, porque não tem tempo, porque tem que conciliar atividades de trabalho, de cuidado da casa, de cuidado dos outros filhos, dos filhos em geral. Como que vai assumir a tarefa de, vamos dizer, de alguma forma orientar, mediar esse processo de ensino-aprendizagem, dar um apoio para esse estudante? Muitas famílias não têm condição de fazer isso. Outra questão que é importante a gente pensar é a questão do trabalho docente. Muitos dos profissionais de educação não tiveram formação específica para trabalhar com ensino remoto, com o EAD ou com atividades pedagógicas não presenciais. Muitos também não têm um acesso adequado à internet, não têm ferramentas adequadas para isso, ou não sabem utilizar, não têm um domínio sobre essas ferramentas.
Outra questão que a gente não pode deixar de lado e tem a ver com as condições pedagógicas de ensino-aprendizagem são as questões emocionais, a questão de saúde mental. Como estão os nossos estudantes? Muitos responsáveis podem estar numa situação financeira difícil. Isso tudo gera um ambiente emocional que dificulta muito o estudo, ainda mais um estudo sozinho, autônomo, por mais que tenha algum tipo de apoio, né, de instituições de ensino. E por fim, acho importante a gente pensar a questão do empresariamento ou mercantilização da educação. A gente está vendo aí muitos contratos com plataformas digitais e tudo mais, sem a gente entender bem até que ponto isso é importante, isso é necessário, se isso realmente vai dar conta das nossas necessidades. E, por fim, isso tudo tem muito a ver com um processo de centralização das decisões. A gente está vendo muitas decisões sendo tomadas de cima para baixo, sem discussão com a comunidade escolar. Os estudantes, os responsáveis, não estão sendo chamados para esse debate. Os servidores, os profissionais de educação também não. Isso pode acabar acarretando uma desdemocratização nos nossos ambientes escolares. A gente não pode admitir isso. Sem garantia de igualdade de condições e acesso às atividades pedagógicas não presenciais, o que nós temos é uma exacerbação das desigualdades educacionais. Outra questão importante é a gente pensar coletivamente que nós temos sim que garantir o processo de ensino-aprendizagem nesse ano letivo de 2020, mas pensar sim a possibilidade de flexibilização desses dias letivos e do calendário letivo sem que haja prejuízos aos alunos, desde que sejam garantidas as condições de acesso e permanência e a qualidade desse ensino. Isso é importante. A gente também tem que fazer uma reflexão sobre qual o papel da escola, das instituições escolares nesse momento. Qual é a nossa tarefa educativa? Qual é a nossa função social? A gente sabe que nós temos sim uma função de transmissão de conhecimento, de conteúdos. A gente sabe muito que a gente também tem uma tarefa aí em relação ao acesso ao ensino superior, ao Enem. Mas nesse momento de pandemia, qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa prioridade? A nossa tarefa, a nossa missão está para além dessa transmissão de conteúdos. Tem a ver também com a formação humana. Então a gente tem que pensar como a gente pode contribuir para a nossa comunidade nesse momento. A questão do Enem também traz muita reflexão. A gente viu aí declarações de que o Enem não existe para reduzir desigualdades educacionais. De fato, infelizmente, isso é uma verdade. O Enem é uma prova de seleção para o ensino superior. Se tem seleção, quer dizer que não tem lugar para todo mundo. Acontece que a gente mantendo um calendário do Enem normalizado, sendo que a gente está vendo que existem condições desiguais na continuidade dos estudos em meio à pandemia, essa manutenção do Enem significa um aprofundamento das desigualdades educacionais. E isso a gente não pode admitir. Outra questão que é importante a gente pensar sim na democratização do acesso de tecnologias, no uso de ferramentas virtuais de aprendizagem. É importante que a gente reflita sobre a importância desses ambientes virtuais de aprendizagens, mas como ferramentas, como meios, principalmente na educação básica. Outra questão, as atividades pedagógicas não presenciais, se bem utilizadas, se bem planejadas, elas podem sim ser uma forma de apoio, de interação e estímulos nos processos de aprendizagem e de enfrentamento nesse momento difícil. Não é à toa que nós do IF estamos fazendo esses vídeos. Tem uma tarefa aí de levar informação também, de manter esse contato, manter esse vínculo, de tentar fazer, como mesmo diz o parecer, que a gente não tenha retrocessos e que o vínculo entre estudantes, comunidade escolar e a escola, o instituto, as instituições, seja mantido. Só que a gente tem que pensar tudo isso de uma forma que a gente consiga manter um processo de estudo, de aprendizagem de alguma medida, mas que não signifique retrocessos. Essas atividades pedagógicas não presenciais podem sim ser importantes, mas que elas não precisam
necessariamente significar dias letivos, conteúdos dados, porque a gente tem que pensar na questão da igualdade de acesso e na qualidade. Então, gente, para terminar mesmo, finalizar, eu quero dizer que assim, a gente entende que esse período ele gera muitas incertezas, muitas inseguranças, mas eu quero deixar claro que nós estamos trabalhando para cumprir a legislação, cumprir a LDB no que diz respeito à igualdade de acesso e condições, à garantia de qualidade. Isso é muito importante para a gente. Nós queremos garantir de fato uma reposição de todos os conteúdos, que a gente consiga, no retorno presencialmente, garantir o processo de ensino-aprendizagem, mesmo que a gente talvez possa utilizar essas atividades pedagógicas não presenciais, desde que isso não dê prejuízo para ninguém, não exclua ninguém. A gente não pode aceitar isso, é nenhum a menos. Se não for para todos, nós não podemos aceitar. Então é isso, espero que essas questões sirvam para a gente pensar e para a gente entender o porquê algumas instituições não estão aderindo a essas atividades e que a gente consiga pensar até que ponto as atividades que estão sendo feitas devem ou não ser consideradas dias letivos. É isso, fiquem em casa na medida do possível e até a próxima.